O fato maior é que a gente sabe que o movimento humano não é guiado por um músculo, que existem músculos que atuam, existem músculos que se contrapõem e existem músculos que auxiliam esses músculos primários a uma determinada tarefa, a um determinado movimento do nosso sistema músculo-esquelético. E é nessa hora que a gente tem que entender que o músculo agonista só vai conseguir diminuir o seu tamanho se o músculo que se opõe a ele, o músculo antagonista, diminuir a sua co-contração, a sua atividade muscular, permitindo assim que exista movimento em um determinado plano. Então, o que a gente tem que olhar com muito carinho? Num primeiro momento, falando de forma bem simplista, para que o músculo agonista consiga promover esse movimento, o músculo antagonista precisa libertar as suas contrações para que haja uma possibilidade de direcionamento desse movimento. E aqui nós temos um exemplo também, onde músculos agonistas e antagonistas trabalham num processo semelhante, onde um neurônio motor pode estimular um determinado grupamento muscular e, ao mesmo tempo, criar um interneurônio, vou mudar a cor da caneta para azul, criar um interneurônio que pode inibir a contração do músculo antagonista. E a partir daí, a gente começa a ter a libertação do movimento, vamos supor aqui, nessa direção. Se tudo fosse tão fácil, acho que não teria graça estarmos aqui hoje. E dentro desses processos complexos que a gente está discutindo agora, existe a grande diferenciação que a gente coloca dentro da biomecânica em relação à anatomia, onde não existe movimento, onde não existe relação de leis newtonianas, onde não existe inércia, onde não existe aceleração, onde não existe ação e reação. E é dentro dessa questão que a gente tem que atentar bastante para a correlação existente entre a contração de um agonista, a geração de movimento, a geração de uma aceleração, e a partir do momento que eu tenho um processo de aceleração, eu começo a entrar num processo de inércia. Um corpo tender-se-á a manter-se em movimento até que outra força atue sobre ele. E essa tendência de manter-se em movimento pode fazer com que o próprio segmento entre num processo de risco articular, uma vez que ele pega uma inércia de movimento e vai continuar dentro dessa inércia num processo de decoaptação articular. É nessa hora que entra quem? Entra o músculo antagonista como um regulador de congruência articular, como um regulador de manutenção do posicionamento articular, e a partir daí ele consegue manter a plena simetria dos movimentos articulares ao ponto de não permitir que movimentos exacerbados aconteçam. Então vejam aqui que quando a gente começa a ter um estiramento do músculo antagonista, existe uma aferência sensorial que vai avisar lá os motoneurônios, primeiramente o motoneurônio que está realizando o movimento concêntrico e, consequentemente, uma ponte de ligação do motoneurônio do antagonista. E nessa hora, quando o organismo perceber que essa articulação vai sair da sua congruência, como num passe de mágicas, ele pede para aquele motoneurônio inicial diminuir a sua atividade e, consequentemente, o motoneurônio antagonista iniciar a sua atividade para a manutenção da característica articular. É nessa hora que a gente acaba de entender um processo de coordenação intermuscular, como os músculos conversam entre si.